Bom dia a todos. Mais uma vez estamos aqui com os nossos amigos gideonitas, irmã Clau, irmão Daniel, irmã Leila, irmã Lília, que é aqui do nosso distrito aqui de Caraguatatuba, irmã Ilza e a irmã Léo. Nessa manhã vocês estão vendo que eu estou um pouquinho rouco, né? Nós tivemos uma atividade da igreja, a gente tem que falar alto, enfim, na praia aqui ontem foi muito bacana e a gente acaba ficando um pouquinho rouco, né? E tem uma notícia muito boa. O irmão da irmã Lília, o Paulo César, a gente se conhece há algum tempo. Ele frequentava um ministério diferente aí. Ele ontem veio falar para mim que ele está retornando para a igreja adventista. Queria até que a irmã Lília, se ela quisesse falar alguma coisa, antes da gente entrar no sermão. Enquanto isso, vamos abrir nossas Bíblias, se a irmã Lília puder falar um pouquinho. Abrir nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 17. É um capítulo muito especial e esse capítulo nos traz uma mensagem lá no verso 32. Vamos ler outros versos, 17, 32, Lucas 17, 32. Nós vamos trazer outras mensagens aqui relacionadas a esse verso, tá? Abriu sua Bíblia, deixar que o pessoal abra a Bíblia, Lucas capítulo 17, verso 32. É um dos menores textos aí, é um dos menores versículos da Bíblia, muito pequenininho, mas que nos traz uma profundidade muito grande. Jesus, ele estava advertindo os fariseus quanto ao momento da sua volta. E muitas das pessoas da época já tinham ouvido Jesus falar sobre o retorno dele. Não é uma dúvida mais saber se Jesus vai voltar ou não. Nós somos todos cristãos e temos plena convicção de que Cristo está bem perto de voltar. E esse texto nos faz uma advertência muito especial. É para os nossos dias. Assim como falamos sobre Daniel, no capítulo 12, né? Haverá um momento em que vai terminar o julgamento de Deus e aí todos estarão selados ou marcados, né? Haverá uma divisão clara no mundo entre pessoas que estarão do lado de Deus, do exército de Deus, e pessoas que vão estar do outro lado do exército de Deus. E a história que nós temos do Antigo Testamento narra, e até uma certa velocidade, os eventos que aconteceram na destruição de Sodoma e Gomorra. Da noite para o dia, Sodoma e Gomorra era uma cidade próspera, cidade onde a prostituição, a maldade, a violência, não diferente dos nossos dias, né, nós encontramos. Existe uma relação muito séria hoje com o mundo que estamos vivendo e Sodoma e Gomorra, né? Na verdade, não eram vários reinos ali. A história, se quem for analisar Gênesis capítulo 17, 18, 19, vai encontrar ali uma luta de Abraão depois, né? De 4 reis contra 5 reis. E Sodoma e Gomorra estavam envolvida nisso. E a Bíblia relata que houve um momento em que Abraão e Ló quiseram se separar por causa da briga entre os pastores deles, né? E Abraão falou assim: olha, Ló, não está dando para a gente ficar junto, o pasto é pequeno para tanto animal. Vamos fazer o seguinte: escolhe um lado que você queira ir, e se você for para aquele lado, eu vou para o lado oposto. Não porque houve uma briga entre eles, mas para que tivesse espaço para todo mundo. E a Bíblia narra que ele escolheu um lugar bonito, um lugar que foi atraindo os olhos. E ele, interessado nas coisas financeiras daquela época, foi se aproximando cada vez mais de Sodoma e Gomorra. E não acho que estamos vivendo uma época obstante disso. Tenho convicção plena de que nós estamos vivendo exatamente um período semelhante. E os nossos olhos, muitas vezes, podem estar focados em nos aproximar mais das coisas de Deus ou nos aproximar mais das coisas desse mundo. E nessa situação em que Ló se afasta de Abraão, ele vai em direção a essa cidade pagã, uma cidade idólatra, uma cidade que não é diferente das nossas cidades de hoje, eu repito. Nas grandes cidades, ou até mesmo em lugares menores, onde a droga, onde a prostituição, onde a maldade, onde as facções criminosas elas atuam.
Estamos vendo numa época em que aparentemente temos algum luxo, podemos ter um carro, bastante equipamentos no carro, uma casa confortável, mas estamos vivendo uma época muito parecida com a de Sodoma e Gomorra, onde aquele povo procurou um certo conforto em grandes cidades e, por assim dizer, foi se afastando e se afastando de Deus. E a Bíblia fala que num determinado momento, dois anjos foram visitar a casa de Abraão e Deus falou com Abraão dizendo que ele iria destruir Sodoma e Gomorra. É bem verdade que até então o mundo já tinha sido destruído com água, já tinha passado o dilúvio. A lição do dilúvio tinha sido marcante para muitos daqueles povos. Cerca de 400 anos havia se passado. E esses 400 anos fez com que a terra novamente entrasse numa grande corrupção. Os descendentes dos outros povos, né, não dos semitas, se afastaram novamente de Deus, fizeram ali a Torre de Babel. E o livro de Gênesis vem narrando uma derrocada moral na história do mundo. E, não obstante, Ló foi se dirigindo até chegar a morar dentro da cidade de Sodoma e Gomorra. Essa cidade, ela foi sendo construída com muito luxo, havia muita riqueza. Isso atraiu Ló, a sua família, e não diferente de hoje, muitas pessoas têm procurado luxo, conforto, uma vida social, conceitos que lhe agradam os olhos. E Jesus ele faz uma referência entre comer, beber, casar-se, dar-se em casamento, comprar, vender, de uma forma muito clara, como se a vida fosse normal, como se estivesse vivendo aqui uma normalidade, onde o pecado, as coisas do mal, a maldade, a violência se tornam comum. Passamos a viver momentos na nossa vida em que nada parece novidade, né? Morrem pessoas assassinadas, meninos e meninas envolvidas com drogas, e parece que está tudo normal. Parece que nada diferente há no mundo, né? E não vamos acostumando com essas coisas. E vamos aceitando que Sodoma e Gomorra vêm entrando com a sua imoralidade nas nossas vidas e dando espaço a essas coisas que o mundo de hoje tem para nos oferecer, né? Eu me lembro que não muito distante da minha vida, isso é uma coisa que até me deixa triste hoje. Eu tinha um vizinho que ele era torcedor de uma torcida organizada. Ele me convidou algumas vezes para ir assistir um jogo de futebol. E eu, por várias vezes, disse não para ele, mas em uma ou outra oportunidade eu disse que tudo bem, eu iria com ele, acabei indo. E quando chegou no estádio ali, aquilo nos envolve, né? E eu, como cristão, deveria ter dito não, nunca ter ido nesse lugar. Mas eu acabei indo várias vezes depois com ele, achando que não tinha nada demais. Até que eu me vi no meio da torcida, cantando hinos da torcida que depois eu parei para pensar, e graças a Deus o Santo falou comigo, eram hinos totalmente idólatras, onde exaltava-se a figura de um time e colocava aquilo como um objetivo de vida, como se fosse uma religião. E aquilo me deu um estalo, aquilo começou o Espírito Santo falou comigo, e eu fui entendendo que aquilo não era para mim, não era para um cristão. E quando as pessoas dizem, olha, não faça isso, não faça aquilo na sua vida, você não consegue enxergar, porque muitas vezes você está envolvido nessas coisas. E somente quando você vai se aproximando de Deus que você consegue perceber que aquilo não é bom para você, que aquilo não edifica a sua vida espiritual. Eu poderia falar de várias coisas aqui, né? Podia falar de séries hoje, que as pessoas perdem tanto tempo na frente delas. Eu podia falar da internet, das redes sociais, eu podia falar de, de filmes, de novelas, de futebol. Eu podia falar de muitas coisas que têm poupado a nossa vida e têm nos feito cegar a nossa vida espiritual, porque essas coisas aparentemente não são pecado.
E nem em si realmente muitas vezes são. Mas elas nos afastam de Deus, tomam o nosso tempo, roubam as nossas energias espirituais. Estamos vivendo numa época em que devemos vigiar muito com as nossas escolhas. Pequenas escolhas podem nos afastar muito de Deus. E quando vamos nos afastando de Deus, vamos aproximando cada vez mais do pecado, por assim dizer, vamos nos esquecendo dos princípios de Deus e as coisas passam a ser normais. E é nesse contexto que Jesus disse para nós, e esse texto tem a ver com os nossos dias, né, que está lá em Lucas, capítulo 21, desculpa, no capítulo 17, verso 32. Ele faz um alerta aqui. É bem verdade que o texto tem tem um contexto, né? Jesus já falou aqui sobre Noé, sobre o momento em que a família de Noé estava pregando, e as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. No contexto, a Bíblia fala sobre o fato de que eles não percebem o momento que estão vivendo, mas eu quero me deter hoje na história de Ló. No verso 28 do capítulo 17, diz assim: como também da mesma maneira, né, depois que ele falou de Noé, depois que ele falou que eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento, é que veio o dilúvio, eles não perceberam. Da mesma forma, nos dias de Ló, comiam, bebiam, e agora Deus adiciona mais duas coisas, mais três coisas aqui. Compravam, vendiam, plantavam e edificavam, né? Ou seja, parece que com o passar do tempo, o diabo vai colocando coisas que não são ruins, mas que vão tomando nossas energias. Estamos em um mundo hoje do consumismo. Você, teoricamente, foi colocado na sua cabeça que para você ser feliz, você precisa ter isso, ter aquilo, precisa conseguir alguma coisa. O teu vizinho tem, você precisa ter também. E passamos, por assim dizer, sermos é, escravos do consumismo. E isso é uma grande armadilha de Satanás para os nossos dias. E a Bíblia diz no verso 29, mas nos dias em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, e os consumiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. E aí no verso 31 diz assim, naquele dia, quem estiver no telhado, tendo as suas mãos alfadas em casa, não desça para tomá-las. E da mesma sorte, quem estiver no campo, não volte para trás. E ele faz um lembrete da história de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. E esse texto, esse pequeno texto, do verso 32, 17, 32, nos faz uma reflexão especial para a nossa vida. Será que se Jesus estivesse para voltar amanhã, alguns de nós diríamos para Jesus, não, Senhor, ainda não está na hora. Eu ainda não realizei isso, eu não comprei isso, eu não me casei, eu não concluí minha faculdade, eu não vi meus filhos crescendo. Será realmente não estamos tão emborcados nesse mundo que nos esquecemos das coisas espirituais do céu? Vocês têm notado como as pessoas hoje elas vivem exatamente dessa forma? E eu estou falando até do pessoal da igreja, não estou nem falando do pessoal do mundo. Elas estão tão envolvidas com o seu dia a dia, com as suas preocupações, com a necessidade de trazer sustento para casa, que isso é necessário, a gente sabe, mas se esquecem de que elas estão numa guerra entre o bem e o mal. Comprar, vender, correr para todos os lados. E o que adiantou Ló levar sua família para aquele lugar, né? Diante de Deus, expor a sua família toda, e fez com que muitos deles vivessem de uma forma totalmente equivocada, presa no consumismo daquela época. E agora o anjo avisa: vocês têm que sair da cidade, e será rápido. E se vocês simplesmente olharem para trás, vocês vão ficar. Vocês devem sair correndo, abandonar tudo. E eu faço uma pergunta para mim e para você. Se nós tivéssemos que abandonar nossa casa, se tivéssemos que abandonar nosso carro, se tivéssemos que abandonar as coisas que nós conquistamos aqui, por uma situação parecida, será que nós estaríamos desprendidos dessas coisas?
É impressionante, mas você pode imaginar o quanto Noé e Ló foram colocados sob pressão nesse momento em que eles tiveram que abdicar das suas coisas, dos seus aparentemente sucessos, para ouvir um chamado de Deus e sair do pecado, sair da situação, para alcançarem algo que eles não viam, que pela fé eles alcançaram depois, mas eles não viam. Estamos vendo exatamente na mesma época. Milhares dos nossos irmãos estão tão envolvidos com as coisas desse mundo, com os projetos desse mundo, com a compra e venda de coisas, com o consumismo, com as idolatrias que esse mundo tem, que se fossem chamados por Deus, será que sairiam desses lugares para atender o chamado de Deus? Estaria desvinculado a essas coisas? Eu não acredito que a mulher de Ló apenas olhou para trás. Talvez ela tenha andado o tempo todo ao sair da cidade reclamando para o seu marido. Por que temos saído daqui? Olha o que nós conquistamos. Olha o meu carro novo. Olha a minha casa. Olha a minha cozinha. Olha quantas coisas nós construímos aqui. Por que largar tudo isso? E olhar para trás, muitas vezes, não é simplesmente movimentar de um olhar, mas é ter saído de um lugar sem que o coração tenha saído de lá. Será que muitos de nós, se Jesus voltasse hoje, estaríamos com vontade de ir para o céu? Será que muitos de nós, se Jesus viesse agora, teríamos alguma coisa para olhar para trás e dizer, olha, eu não quero ir, porque eu tenho isso aqui ainda. Como nunca, temos que nos desprender das coisas desse mundo. E não é para dar dinheiro para a igreja, como muita gente ensina, não é só. Não estou falando nisso para essa finalidade. Mas estou falando isso para que o nosso coração não fique preso a essas coisas e nossa alma, nosso corpo se perca por não dar valor às coisas que realmente têm valor. Será que na sua vida, na minha vida, você tem priorizado a Deus de verdade? Temos trocado a Deus por tantas coisas, irmãos. Trocado a Deus por um trabalho, por uma pessoa, por um bem. E essa advertência é para nós, que estamos vendo exatamente no período antes do fechamento da porta da graça. Haverá um tempo que não terá mais chance de mudar de lado. E com toda a minha sinceridade, eu não vejo esse tempo muito distante. Não acredito em 5, 6, 10 anos para que isso aconteça. Não estou prevendo data aqui, por favor, viu, irmãos? Não estou dizendo pelo aquilo que nós temos visto. O mundo, uma catástrofe, pessoas que antes diziam ser cristãos e hoje vivem de uma forma completamente equivocada. E o mundo está se separando em dois grandes grupos de pessoas. Os que amam a Deus e têm se aproximado de Deus, têm largado as coisas desse mundo, têm abandonado os seus interesses para tomar conta dos interesses de Deus, têm se dedicado à pregação do Evangelho, têm tomado o seu tempo em oração, têm buscado a Deus, ainda que tenham passado por necessidades, dificuldades. Em outro grupo que vive correndo atrás, como Salomão diz, do vento, para ter coisas que vão passar. Não vamos levar nada desse mundo. Outro dia, vendo uma reflexão, alguém disse certa coisa que eu achei muito interessante. Se o mundo durar 100 anos, daqui 100 anos, aonde você mora, estará outra pessoa morando. O retrato não será mais o seu na parede. As pessoas nem sequer serão, talvez, da sua família. E tudo que você construiu,
Se ninguém tomar conta de manter, será totalmente colocado no chão e virado apenas escombros. Vale a pena correr tanto nesse mundo para ter objetivos que são passageiros, enquanto temos diante de nós a salvação oferecida por Jesus Cristo, a eternidade para vivermos uma vida eterna com Ele. Infelizmente, irmãos, a maior armadilha do diabo para os nossos dias é nos absorver, para nos esquecermos que estamos nessa batalha e fazemos parte de um ou de outro exército. Não vamos deixar que as coisas desse mundo sejam maiores, mais interessantes, mais prazerosas do que as coisas espirituais. O maior prazer que você pode ter é estar nas mãos do nosso Pai. O maior prazer que você pode ter é saber que você pode passar por qualquer problema, Ele está do seu lado. O maior prazer que você pode ter é louvar a Deus cantando o tempo todo, imaginando a glória, a majestade daquele que te ama, que morreu na cruz do Calvário por você. Mas se você está olhando para esse mundo, para os filmes, para as séries, para as diversões, para aquilo que ele tem para oferecer, e perdendo de vista o objetivo de Deus para a tua vida, você, quando vier o fogo, não vai querer sair daqui. Você vai estar com as raízes aqui e vai fazer como a mulher de Ló. Não permita que as coisas desse mundo tomem o lugar de Deus na sua vida. E quando você colocar Deus em primeiro lugar, muitas coisas vão mudar na sua vida. E você vai sentir alegria como você nunca sentiu. Porque você não está se preparando para ter coisas aqui. E nem ver 70, 80 anos. Você está se preparando para a vida eterna. Então, se você ama coisas que existem aqui, que não terá no céu, começa a exercitar com oração, pelo poder de Deus, a gostar das coisas do céu. Porque as coisas do céu, elas não são prazeres passageiros, são prazeres eternos. Prazer no sentido de você ter paz, de você não ter medo. Por mais rico que alguém possa ser nesse mundo, não está livre de um câncer, não está livre da morte. Mas aqueles que amam Jesus vão passar por tudo isso e vão ser felizes para sempre. Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Se o teu tesouro for Jesus, o teu coração estiver ali, quando você tiver que abandonar as coisas desse mundo, aquilo não fará sentido para você. A nossa luta é para estarmos mais perto de Jesus. Você quer estar mais perto de Jesus? Você quer se aproximar daquele que realmente te ama? Eu nunca me esqueço, eu era adolescente e meu pai me falou uma frase. Ele falou assim: você pode ter muitos amigos nesse mundo, mas quem verdadeiramente te ama, que quer o teu bem, são os teus parentes, que é o seu pai, são os seus irmãos. O mundo aí fora diz que te ama, diz que gosta de você, diz que vai cuidar de você. Mas o que eles querem é apenas te usar. Mas quando você se coloca nas mãos de Deus, que Ele realmente nos ama e prioriza a nossa vida nas mãos dele, nós somos mais felizes. E a Bíblia nos adverte, Jesus falou sobre isso, né? Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vão serão acrescentadas. Antes de terminar, eu quero fazer uma pergunta para você. O que te prende aqui ainda? Qual seria a razão de você olhar para trás? De você não querer prosseguir com Jesus?
O que tem sido o Deus da tua vida? O que você tem trocado tempo com Deus para estar com essas coisas? Eu não sei. É uma resposta que só você pode dar. Mas se você achar uma, 10, 15, 20 coisas, lembre-se, a porta da graça ainda está aberta. Deus está chamando para uma transformação. Agora é o momento de nós reformarmos a nossa vida. Agora é o momento de nós nos reaproximarmos de Deus. Agora é o momento de nós abandonarmos todas essas coisas e segurar firmes nas mãos de Jesus. Não faça como a mulher de Ló. Ame a Jesus. E ele vai te levar até o porto seguro da eternidade. Eu falei para o irmão Daniel para ele participar, e eu falo sozinho. Mas que Deus possa abençoar vocês, aqueles que ouvirem essa mensagem, para que você tire tudo que tem atrapalhado a tua comunhão com Deus e o coloque em primeiro lugar. E tenha certeza de que a vida eterna é o grande presente que Deus vai querer dar na sua vida. Eu quero orar por você agora, para que você largue qualquer coisa que esteja atrapalhando a tua comunhão com Deus, para que você não seja destruído. Agora é a advertência daquele anjo dizendo: sai da cidade. A advertência do anjo dizendo: largue essas coisas. Abandone o pecado. Tome uma decisão ao lado de Deus. Não permita que essas coisas te tirem do céu. Mas haverá um tempo em que, se você não fizer isso agora, não dará mais tempo de fazer. Ainda há tempo. Jesus está te chamando. Você já o aceitou como Salvador, mas talvez tenha que permitir o senhorio da vida em teu coração. Então faça isso. Faça uma lista do que te prende nesse mundo. E ore a Deus para que você se desprenda dessas coisas. Porque vai chegar um dia que, da noite para o dia, você vai ter que sair e abandonar tudo. E se você não estiver preparado, se o coração estiver ainda aqui nessas coisas, você vai olhar para trás. Ou melhor, você não vai sair. Alguém pode te puxar pela mão, talvez como o Ló tenha feito. Mas ela disse: não, eu não vou abandonar. Não é isso que eu quero para minha vida. E vai ficar preso às garras do mal. E o diabo anda como um leão, rugindo, né? Para ver quem ele possa tragar. E não permita isso acontecer na sua vida. Faça essa lista. Seja sincero com você. Abandone os seus pecados. Vamos nos arrepender das coisas erradas que nós estamos fazendo. Nos colocar nas mãos de Deus. Para que, quando qualquer coisa vier a acontecer, nós possamos estar firmes na decisão, tornarmos atitudes corretas e nos prepararmos para a vida eterna. É o que eu peço na vida de cada um de vocês e na minha também. Senhor Deus, nos ajude a enxergarmos o que tem tomado o teu lugar em nosso coração. Não é pecado ter coisas. Não é pecado conquistar coisas. Não é pecado edificar, não é pecado comer, não é pecado beber. Mas quando nós colocamos acima em nosso coração, todas essas coisas se tornam pecado porque nos afastam de ti. E vamos caminhando paulatinamente em direção a prazeres, a vontades, a desejos que não te agradam. E vamos deixando a ti cada vez mais distante. Mas nessa manhã o Senhor fez uma advertência para nós. O Senhor está nos chamando a voltarmos para o caminho que nós fomos um dia. E o Senhor está apelando ao nosso coração para que decisões sejam tomadas. Abandonar certas coisas que não te agradam. Escolher estar mais perto de ti.
Logo chegará o tempo em que Daniel diz que o Senhor se levantará do julgamento e a porta da graça estará fechada. Esse tempo de angústia vai ser pior para aqueles que estão distantes de Deus do que aqueles que estão com Deus. Porque o Senhor prometeu que vai nos defender. E se Deus é conosco, quem será contra nós? Nós precisamos estar firmados na tua palavra, conhecendo-a, tendo um relacionamento contigo. E não permitindo que as coisas desse mundo tomem o seu lugar. Que ao vivermos esse mundo, possamos viver com os olhos no céu. Olhar para ti, planejarmos ir para o céu, desejarmos ir para o céu, andarmos aqui como embaixadores de um reino que não nos pertence aqui, mas o reino da eternidade que o Senhor um dia nos chamou. Nós já nascemos nesse reino quando um dia nos batizamos. Ajude-nos, Senhor, a sermos embaixadores do seu reino. Temos uma grande responsabilidade, um grande privilégio. Usa-nos, Senhor, para que a nossa vida, as nossas mãos, os nossos pés, as nossas palavras, nossos olhos sejam voltados para ti. Sejamos sábios nas escolhas do que vamos dar o nosso valor e o nosso coração. E assim possamos não somente nos preparar, mas ser exemplos através do teu Espírito para levarmos outros mais próximos de ti. Perdoa os nossos pecados, nos ajude a voltarmos para ti. Fale ao nosso coração, mostre as necessidades que temos, o que temos que mudar em nossa vida, para nos adequarmos a levar a nossa mala, que será o nosso caráter, para o reino da eternidade. Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Eu não vou parar de gravar, eu quero que vocês continuem aí fazendo perguntas, pois não? Amém. Você poderia botar o louvor Ainda Existe Graça, do Arautos do Rei? Vou tentar aqui. Mas vão falando aí se tiver alguma pergunta. Irmão Edson, Pois não, irmão. bateu certinho com o que a gente falou do sonho do rapaz, né, do senhor. Ele queria ficar na festa, mas queria ir para a igreja, e acabou que ele se perdeu. Então, foi muito bom. E, sabe, essa percepção que o senhor tem, que há pouco tempo, eu também tenho, e muitos dos meus amigos que estudam profecia também têm. Ontem eu falava à igreja dizendo que nossos jornais, a nossa mídia, ela não nos informa do que está acontecendo no mundo. Eles estão escondendo da população. Eu falei da guerra que é iminente, as nações estão se... Esse é o sinal político, né? Nações estão se armando até os dentes. Nações que eram neutras, pacifistas, formando exército. Inclusive nações que estão fora do mapa, como a Polônia, como o Japão, eles se armando. Toda vez que ocorre uma também ameaças biológicas, no caso do Covid, não acabou. Sociais, dados também dois outros. A doença desorganizou as economias, a guerra está fazendo com que países que produzem a maior quantidade de grãos do mundo, que é a Ucrânia, deixe de fornecer para países muito necessitados, como aqui na África, e a fome está aumentando. Recentemente, os russos que vendem 70% do que o Brasil, eles falaram que vão suspender as vendas
Quando o diesel faltar, o preço das coisas vai subir, porque o preço do combustível vai subir. Então, não, são coisas pontuais, mas não está tudo em efervescência. E às vezes eu me pergunto, estou pronto? Porque eu não preparei nenhuma estrutura, não tem como fugir, não tem como escapar. Nós vamos sofrer as consequências. E ontem também, eu comentando com um amigo, eu disse assim, sabe essas coisas que estão acontecendo? Tudo isso está sendo feito para perseguir o povo cristão. Uma coisa que tem muito tirado o sono de quem estuda a profecia é Apocalipse 13, a parte que fala do não comprar e não vender. Nós temos visto como está diferente, né? Desde o início da Covid até hoje, eu não ando mais com dinheiro no meu bolso. E a gente comentava, estudante de profecia, né? Falava assim: ora, você já observou que o vendedor, o comércio não tem mais dinheiro para trocar? Eu não ando mais com dinheiro. Aqui no Rio de Janeiro, eu ando com um cartão que me permite viajar no transporte público e eu pago as minhas despesas pelo banco, pelo Home Celular. Bank. Home Bank. Quer dizer, eu não mexo, não preciso mais de boleto, não preciso mais ir ao banco, aos terminais. Sim. Aqui no Rio de Janeiro, eu pago minhas contas com o meu cartão por aproximação, ou se eu não tiver o cartão, eu pago com o Pix, que eu uso o meu celular. Então, nós falamos assim, poxa, mas e se, e alguns estudiosos de profecia têm dito, e se houver um defeito, uma pane geral no sistema de internet? Nós não vamos poder comprar e nem vender. Mas não era esse bem a aplicação que a gente estava fazendo. O que nós estávamos comentando é o nível de controle que o Estado pode ter sobre nós. Com o apertar de um botão, ele pode nos impedir de comprar ou de vender. Então, essas coisas estão muito prontas, muito, muito maduras. Eu estou falando de uma coisa que o irmão trabalha com isso, né? Sim. Trabalha com o Tecnologia. sistema de... Então, é um negócio assim. Aí eu falei assim: como é que isso aconteceu tão rápido? E o Brasil andou na frente nisso, mas esse sistema está se espalhando pelo mundo. E aconteceu algo muito sério lá no Canadá. Havia uma greve, um protesto dos caminhoneiros a respeito da obrigatoriedade, né, de se vacinar contra a Covid. Esses caminhoneiros eles duvidavam muito que esse fosse um procedimento correto e resolveram protestar contra o governo canadense. E, no auge do protesto, o primeiro-ministro ele se ausentou da sede. Então, alguém lá teve uma ideia: escuta, vamos suspender o acesso desses caminhoneiros. E eles fizeram isso olhando as placas dos caminhões e com o número lá de registro do cidadão, eles bloquearam as contas e o cartão de crédito. Então, o que eu comentava com um amigo que estuda profecia é o seguinte: olha, tudo que é necessário para bloquear o nosso acesso ao dinheiro já está pronto. Está tudo pronto. Inclusive com reconhecimento facial, né? Você andando na rua já sabe quem você é hoje. Sim, até o jeito da gente andar, né? Então, essa percepção de que está perto, ela está muito madura, porque aqueles sinais do Apocalipse, do Mateus, São Mateus 24, eles estão nítidos. E falta agora a gente trabalhar. Nós temos que trabalhar. Eu falava com um amigo: olha, essa tecnologia que foi feita para nos prejudicar,
ela também pode nos ajudar. Uhum. É o que está acontecendo aqui. Nós estamos em diferentes lugares, longe, né, um do outro, mas estamos conversando. E outra coisa que tem muito me entristecido, igrejas vazias. Mas a palavra diz que as igrejas vão se encher. As igrejas vão se encher. E nós temos que estar prontos, né? E assim, eu vejo o momento, é um momento de oportunidade. A gente fica preocupado, né? A mulher de Ló, como o pastor falou, ela consentiu em ir junto com o povo, né? Com os anjos. Mas Deus não pode salvar ninguém contra a vontade. E o que que ela tinha deixado para trás? Não era só a bela casa, né? Ela também deixou filhos. E eu penso muito nos meus filhos. Eu sei que você que tem filho, se seu filho está na igreja, que bom. Se não está, é uma preocupação tão grande. Ela deixou filhos. E, assim, Jesus falou para a gente lembrar dela. Mas vai ser muito difícil para todo mundo. É muito difícil. Porque deixar filho para trás é muito difícil. Mas Deus não pode salvar o seu filho se ele não quiser ir. E a gente tem que ser sincero, tem que se a nossa decisão tem que ser do fundo do nosso coração. A gente tem que colocar Deus em primeiro lugar mesmo. Enquanto o pastor falava, eu estava fazendo a minha lista do que me atrapalha, né? Tem coisas materiais e algumas coisas espirituais. Então, eu gostaria de agradecer, né? Estou aqui com a Márcia é minha esposa. Ela não tem o link, eu esqueci de passar para ela, mas ela está aqui quietinha, né? E a nossa preocupação hoje são nossos filhos, porque ontem eu pensei neles também por causa da história que o pregador da tarde falou, que ele sonhou que ele estava num lugar que ele disse que ele podia continuar na festa, que dava tempo dele chegar até meia-noite na igreja. E ele se encantou com a festa, e quando foi procurar a igreja, a porta da igreja estava fechada. E ele disse que felizmente ele acordou, porque era um sonho. Mas ali foi o ponto de decisão da vida dele, né? Então a gente tem que fazer as coisas para Deus hoje, né? É hoje, não adianta fazer depois. Mas o que a gente observa também é que as pessoas elas sonham e quando acordam percebem que é um sonho, não atentam que isso está relacionado diretamente à nossa vida também, porque no sonho a gente acorda, mas vai ter um momento em que isso vai ser a realidade e a gente não vai poder acordar. É isso que a gente tem que ter em mente, é isso que eu falo para os meus filhos. Vai chegar um momento em que você vai querer que seja um sonho, mas não vai ser, vai ser a realidade. A realidade vai ser muito mais dura do que um sonho. Mas não se esqueça, irmão Daniel, querida irmã, não sei seu nome, Márcia. Márcia. Nós nunca devemos desistir dos nossos filhos, no sentido de orar, no sentido de, né? E a porta da graça está aberta, né? Se um dia a porta da graça fechar, infelizmente eles não entrarem dentro da arca, vai ser muito triste. Nós temos que cuidar enquanto a porta está aberta. Então, vou me unir a vocês na oração dos filhos de vocês, para que Deus fale ao coração deles. A gente sabe que a oração dos pais, de bênção dos filhos, é muito importante. É um legado que Deus deu aos pais de orar por eles. E com certeza Deus ouvirá a oração de vocês. Eu creio. Amém. Amém. Muito bem, eu vou encerrar então a nossa gravação. Mais alguém quer falar alguma coisa? Bom dia, eu. Bom dia, Léo. Bom dia, paz do Senhor, que Deus abençoe a vida Amém. de cada um de vocês. Como sempre, eu oro pelos gideonitas
E essa semana em especial orei por você, pastor Edson. Obrigado. Queria agradecer esse momento aqui, como tem sido importante para as nossas vidas, principalmente para a minha. Como o Espírito Santo tem usado o Senhor. Como, não vou dizer nem que já chorei, porque eu sou chorona, já chorei ali com suas palavras. Acho que o Espírito Santo tem nos revelado algo assim sobrenatural. Acho que a cada um de nós, eu não sei se eu posso falar por todos, mas eu falo por mim, com palavras assim verdadeiras e de alerta para cada um, pelo menos para mim, né? Que realmente o que é que a gente tem feito, o que é que a gente tem, aonde eu tenho colocado Deus na minha vida. Se Deus tem sido o primeiro, o segundo, o terceiro ou o quinto lugar. O importante é que o alerta está dado e a gente tem que ouvir a voz de Deus, hein? Aqueles que ouvem as minhas palavras e põem em prática, comparás a homem prudente, construir a sua casa sobre a rocha. E eu Então é tenho me hora. preocupado, pastor, porque ontem eu conversando com meu filho e no PG aqui em casa, a quantidade de jovens que têm abandonado a nossa igreja. Ontem eu soube que um casal de jovens que eram desbravadores saíram da igreja e estão num bar bebendo. Eram desbravadores, conselheiros. E eu fiquei muito triste quando eu soube, quando os jovens me contaram aqui, tia, eu falei, nunca mais eu vi eles na igreja, tia, eles saíram, eles estão indo para bar, eles estão bebendo. E tem saído muitos jovens. Meu filho ontem disse a mim, ele disse, minha mãe, a senhora percebeu que o número de jovens não tem aumentado na nossa igreja, ele só tem diminuído. Posso te fazer um pedido? Pegue os jovens que estão firmes. Pegue alguém que sabe tocar um violão, uma flauta, qualquer coisa. Meu filho sabe tocar violão, ele está tocando. Reúnam eles no sábado à tarde e vá com eles visitar aqueles que estão afastados. Isso, pastor, foi essa a minha ideia. Eu reuni o PG que estava aqui. Eu falei, nós precisamos visitar esses jovens, nós precisamos fazer algo para que eles retornem à casa do Senhor, não só a casa, mas que voltem a Cristo. Então, a gente precisa ir atrás. Eu estou até precisando fazer uma reunião e dizer, alertar as pessoas para que eles não estão percebendo isso, a quantidade de jovens que estão abandonando a igreja. E agora o senhor falando isso da mulher de Ló, e eu lembrando, e eu acho que eu necessito, Deus tem me incomodado a falar para as pessoas, a anunciar a volta dele, a buscar os que estão distantes. E é isso que eu falei com eles, nós vamos atrás desses jovens, nós vamos lá conversar com eles, saber qual foi o motivo e orar por eles, orar muito por eles. E eu agradeço primeiramente a Deus, como Ele nos ama de uma forma assim, tão sublime, que coloca pessoas no nosso caminho para falar dele e nos alertar nos momentos que nós estamos precisando. Muito obrigada, cada um. Cal, obrigado. Obrigado por esse grupo que tem sido assim uma base para mim, pelo menos, sabe? Quando chega o domingo, eu digo assim, nossa, meus filhos já ficam até no grupo. Minha mãe hoje está com as ideias unidas. E eu agradeço a Deus, nós temos que agradecer a Ele. Esse momento que a gente tem vivido aqui, esse grupo que a gente tem participado. Amém. Que todo domingo são palavras poderosas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pastor, o senhor que é o nosso pastor high-tech, conseguiu? Já, está aqui. Vamos lá. Ouça esse louvor que vai nos dar muita confiança em Jesus, muita. Muito ânimo a nós, os pais, aos amigos, porque nosso centro é Jesus.
O nosso centro é Jesus. Por favor, Edson. No céu há uma porta que ainda está aberta pelo intercessor, mas não vai demorar. O livre acesso para o céu vai se fechar. Jesus, a própria graça, em breve vai se levantar. Então irá falar: consumado está. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. A porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Não perca a grande chance de abrir a porta do seu coração a Deus. Jesus só vai bater sem sua permissão, ele não vai entrar. Não deixe de ouvir o Espírito de Deus falar. Somente ele tem a chave de Davi. Existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. A porta já está se fechando, por isso não demore mais. Siga para a luz e deixe as trevas, pois logo a grande esperança vai raiar. Ainda existe graça, ainda existe salvação. Só pela intercessão no céu, a porta não fechou. Jesus no santuário está e espera a sua decisão, pois breve o conflito findará e o céu selado estará. Abra a porta, deixe ele entrar.
Belíssimo. Amém. Muito oportuno esse louvor. Nossa fé Edson, sobre o santuário, nossa fé sobre o fechamento da porta da graça. Oi, Cláudio. nos momentos finais da vida de Jesus, Satanás tentou mostrar muito como estavam os discípulos, como estava o povo de Israel rejeitando. Mas Jesus venceu essas insinuações. E Jesus persistiu ali. Eu digo a vocês e a mim mesmo, não se fixe no que a gente está vendo. Se fixe em Jesus e no poder dele. Não se deixe esmorecer. Leiam esses momentos cruciais da vida de Jesus. Isso nos dará uma visão diferente no convívio com os nossos filhos, com os nossos familiares. Jesus venceu essas insinuações do arquinimigo. O nosso alvo é Jesus, ele vai vencer. Ele venceu na nossa vida e estará vencendo a cada momento. Eu acho que essa é a principal mensagem dos gideonitas e o que Edson sempre ensina a gente. Precisamos ter esperança no coração. E precisamos falar essa esperança num tom que Jesus falaria, usando os nossos lábios. Mesmo que as circunstâncias estejam querendo nos levar para o outro lado. Por isso que eu queria tanto que ouvissem o louvor e que, por favor, irmãos, estudem esses momentos finais da vida do nosso Salvador. Isso fará muito bem a nós, está me fazendo muito bem, muito bem. Por favor, nosso pastor, continue. Mas sabe o que é Deus me impressionar aqui para eu falar essa questão com isso que você estava falando, irmão Daniel falou. Foram momentinhos. E aquele ladrão foi salvo, Pedro voltou, muitos voltaram. Não tem mal o que a gente está vendo. A graça de Cristo é maior do que o pecado. Vamos confiar nisso, até o último momento, porque o preço já foi pago. Por favor, pastor. Bondoso Deus, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá todos os dias de olharmos para os seus olhos, ouvirmos a tua voz através da leitura da palavra de Deus. Ao contemplarmos tudo que o Senhor passou, viveu, ao lermos a tua palavra, as suas mensagens de advertência, a sua voz de amor, o chamado da esperança, estamos aqui unidos em oração, para que o Senhor nos faça olhar para o céu, olhar para ti e abandonar as coisas que aqui nos fazem nos prender para a eternidade, não perdermos e termos a tua presença para sempre em nossa vida, desde hoje, porque o Senhor prometeu estar no coração daqueles que te buscam. Abençoa cada gideonita, cada pessoa que vai ouvir a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. 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 Feliz semana a todos. Vamos ler os momentos finais da vida do nosso Salvador. Tchau, meu Amém. querido. Deus abençoe você. Tchau, Eu vou- Cal. Mais tarde eu mando a gravação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Deus abençoe. Feliz semana. Feliz semana.